Depois de 3 anos vivendo em uma espécie de limbo emocional, entendi que havia chegado o momento. O momento de sair do luto, de abrir as janelas para o futuro, de fazer algo por mim. Me chamo Beatriz Nogueira, tenho 35 anos e moro em Coimbra. Sou mãe de um menino de 9 anos, Gustavo, que é o mais valioso que me resta de tudo o que fui. Meu marido, Rafael, desapareceu em uma viagem de negócios para o nordeste do país. As autoridades disseram que havia sido um acidente na Serra da Estrela, enquanto dirigia um jipe em uma estrada de terra. Um acidente estranho, em condições climáticas extremas. Não encontraram seu corpo. Apenas sua mochila, seu telefone e um recibo de hotel sem importância. Ninguém me disse diretamente, mas a conclusão era clara: ele estava morto. Mesmo assim, dentro de mim havia um espaço que se recusava a acreditar. Sem corpo, sem despedida, como aceitar algo tão definitivo? Nos primeiros meses, me senti como uma atriz. Fingia normalidade por Gustavo, mantinha a rotina, sorria na escola, respondia mensagens com frases prontas. À noite, chorava em silêncio, olhando para o lado vazio da cama. Repetia para mim mesma que tudo era um pesadelo. Mas o pesadelo não terminava. E Gustavo, tão pequeno na época. Como explicar que seu pai havia desaparecido para sempre? Não tive coragem. Disse que ele estava trabalhando em outro país. Que sua missão era importante, secreta, e que por isso não podia nos escrever ou ligar. No começo, ele perguntava todos os dias quando voltaria. Depois, uma vez por semana. E, por fim, parou de perguntar. Passaram-se 3 anos. 3 invernos com silêncios prolongados. 3 verões sem férias. 3 aniversários em que fingimos estar bem. Até que algo dentro de mim mudou. Foi numa manhã no final da primavera. O sol entrava pela janela da cozinha, e Gustavo comia cereal enquanto falava sobre dinossauros. Eu observava e, de repente, senti que não podia continuar assim. Que aquela vida suspensa já não era vida. Não sei o que me impulsionou, mas abri o laptop e comecei a procurar algo diferente. Destinos, fugas, lugares que me devolvessem o ar. Sem pensar muito, digitei uma palavra no buscador: Porto de Galinhas. Lá passamos um dos nossos últimos verões felizes, os 3 juntos. Lá Gustavo aprendeu a dizer água apontando para o mar. Lá ríamos sem contar o tempo. Não reservei nada naquele dia. Mas pensei seriamente nisso pela primeira vez. Naquela tarde, fui até o armário e peguei a velha mala azul. A mesma que usávamos nas viagens em família. Estava cheia de poeira. Gustavo entrou no quarto e me olhou curioso. A gente vai viajar? Perguntou com um sorriso tímido. Talvez, respondi. Você gostaria de voltar para o mar? Ele acenou animado. Seu entusiasmo me desarmou. Me lembrou que eu também precisava voltar a viver. Não apenas sobreviver. Naquela noite, enquanto Gustavo dormia, abri uma caixa que não tocava havia anos. Fotos, cartões postais, cartas, pequenos bilhetes escritos à mão. Rafael sorrindo. Rafael carregando Gustavo no colo. Rafael me olhando como se o mundo fosse só nosso. Minhas mãos tremiam. A dor ainda estava lá, intacta. Mas já não me afogava. Algo em mim havia mudado. Não queria apagar o passado, mas também não queria deixar que ele continuasse ditando cada decisão, cada pensamento, cada passo. E assim, sem ainda perceber, eu havia dado o primeiro passo. Enquanto dobava as roupas de Gustavo e tentava encaixar tudo em uma mala pequena demais, não conseguia evitar a sensação de estar folheando as páginas mais íntimas da minha memória.
Cada camiseta, cada sunga, cada protetor solar que guardava me levava de volta a outros verões. Aqueles em que Rafael ainda estava conosco, rindo, brincando com Gustavo na beira da praia, preparando sanduíches com mais entusiasmo do que habilidade. E, acima de tudo, me olhando como se eu fosse seu lar. Nos conhecemos na Universidade de Coimbra. Rafael estudava direito, eu fazia letras. Ele era daquele tipo de pessoa que sempre tinha algo engraçado para dizer, mesmo nos momentos mais desconfortáveis. Tinha um jeito de olhar que parecia atravessar você, mas sem invadir. Eu, tão reservada, me deixei levar por sua energia, por sua forma de viver tudo com intensidade. Nos casamos jovens, convencidos de que o amor podia tudo. E, por um tempo, foi assim. Vivíamos em um apartamento minúsculo, com móveis emprestados e sonhos enormes. Depois nasceu Gustavo, nosso pequeno furacão de olhos brilhantes e perguntas sem fim. Foram anos doces, reais, cheios de rotinas simples que eu guardava como tesouros, cafés da manhã apressados, brigas por quem lavaria a roupa, planos para o fim de semana. Mas algo mudou. Não de repente, mas como uma chuva fina que vai molhando sem que você perceba. Rafael começou a se ausentar cada vez mais a trabalho. Primeiro eram congressos, depois negociações, depois reuniões importantes que ele não podia recusar. Às vezes, nem me dizia para qual cidade estava indo. Começou a se fechar, a responder com evasivas. E eu, ingênua ou apenas assustada, fingia não ver o que se formava diante de mim, uma distância intransponível. Eu observava quando ele falava baixinho no telefone, na varanda. Sentia que havia partes da vida dele às quais eu não tinha mais acesso. Em mais de uma ocasião, o vi esconder a tela do celular quando eu entrava no quarto. E, embora nunca tenha encontrado mensagens suspeitas, a dúvida se instalou como uma sombra. Não tinha provas, mas também não tinha paz. Foi ali que comecei a perdê-lo? Lembro da última vez que o vi. Foi uma manhã qualquer. Ele se despediu com um beijo na minha testa e uma frase apressada: "Volto na quinta." Nunca voltou. O telefone tocou uma tarde. Era um número desconhecido, com sotaque do Nordeste. Disseram que Rafael tinha sofrido um acidente na Serra da Estrela. Que estava dirigindo um jipe, que as condições eram ruins, que o carro tinha caído em um desfiladeiro. Que não tinham encontrado o corpo. E o que uma pessoa faz quando dizem que seu marido desapareceu, mas sem confirmação? Como chorar algo tão incerto? Chorei, claro. Chorei até ficar sem voz. Mas, mais do que isso, fiquei paralisada. Não conseguia pensar direito. Durante dias, me agarrei à possibilidade de que tudo fosse um erro. De que ele voltasse, talvez machucado, mas vivo. Que alguém batesse na porta e dissesse: "Encontramos ele." Mas isso não aconteceu. E então, Gustavo. O que dizer a uma criança de 6 anos cujo mundo acabou de desmoronar? Como dizer que o pai provavelmente estava morto, se nem eu mesma conseguia aceitar? Disse que o pai tinha ido trabalhar em outro país. Que não podia se comunicar por um tempo, mas que pensava na gente. Escrevemos cartas que nunca enviamos. Ele desenhava coisas para quando o papai voltar. Eu me agarrava a essas rotinas como se fossem um salva-vidas. Finja, mentia, e também rezava. Por via das dúvidas. Os meses passaram. Depois, os anos. E aqui estou, fazendo uma mala com a mesma incerteza com que vivi todo esse tempo. Me sinto como alguém que passou anos presa debaixo d'água e finalmente vem à superfície para respirar. Não sei o que virá depois. Não sei se essa viagem a Porto de Galinhas vai mudar alguma coisa. Mas, pela primeira vez,
estou me permitindo olhar para frente. O voo para Recife foi tranquilo, embora Gustavo não parasse de falar, com aquele fluxo de perguntas que só ele tem. Pela janela, ele observava as nuvens como se fossem castelos flutuantes. Eu, por outro lado, não conseguia relaxar. Era a primeira vez, em muito tempo, que me afastava de tudo o que era familiar. Me sentia corajosa e vulnerável. Mãe! Ele sussurrou de repente, puxando meu braço com cuidado. Virei-me para ele, sorrindo por reflexo. O que foi, meu amor? Gustavo se inclinou para mim e apontou discretamente para o corredor, onde um homem caminhava em direção ao banheiro. Aquele homem, parece o papai. O mundo parou por um segundo. Meu coração deu um salto tão forte que me faltou ar. Gustavo, não fala isso, respondi em voz baixa, forçando-me a olhar para outro lado. Tem muitas pessoas parecidas, não presta atenção. Mas já era tarde. Eu também tinha visto. Era só um perfil passageiro, uma silhueta. Mas o impacto foi imediato. O jeito de andar, a leve inclinação da cabeça, o modo como movia as mãos. Durante o resto do voo, minha mente virou um turbilhão. Repetia para mim mesma que estava sendo irracional, que era o cansaço, que a memória às vezes prega peças. Chegamos ao hotel no final da tarde. Um quarto com vista para o mar, simples mas aconchegante. Gustavo se jogou na cama como se fosse uma piscina, e eu aproveitei para desfazer as malas. Decidimos dar um passeio pela orla antes do jantar. A brisa do mar trazia mais do que o cheiro de sal trazia lembranças. A cada passo, revivia cenas de outros verões. Rafael e Gustavo fazendo castelos de areia. Rafael rindo enquanto me respingava água. Rafael e eu dançando uma noite ao ar livre, sem música. E então aconteceu. Estávamos em frente a uma sorveteria quando ouvi aquela voz. Profunda, calma, com um leve sotaque nordestino. Cada palavra era como um soco no peito. Virei-me, procurando de onde vinha, e o vi. Estava a alguns metros. De costas. Conversava com uma jovem, provavelmente uns 20 e poucos anos, cabelos longos e cacheados, que ria enquanto acariciava seu braço. Meu primeiro impulso foi me aproximar. Perguntar. Gritar. Abraçá-lo. Bater nele. Mas fiquei paralisada, atrás de um poste de pedra. Observava como se estivesse vendo um fantasma. Não podia ser. Não devia ser. Mas era. Ele estava com mais barba, visivelmente mais magro. Usava uma camiseta branca e óculos escuros. Ria. Ele. O homem que supostamente tinha morrido em um desfiladeiro 3 anos atrás. Aquele que deixou um vazio impossível de preencher. O pai do meu filho. Senti minhas pernas tremendo. Não sei como voltamos para o hotel naquela noite. Lembro que Gustavo reclamou por não termos comprado sorvete, e prometi um duplo no dia seguinte. Mas minha mente não tinha espaço para mais nada. Passei a noite em claro. Sentei-me na varanda, com uma xícara de chá gelado entre as mãos, e esperei. Esperei que o amanhecer me trouxesse uma explicação. Porque o que eu tinha visto não tinha lógica, nem sentido, nem perdão. E quando o sol nasceu, decidi que não bastava observar das sombras. Eu precisava da verdade. No dia seguinte, no final da manhã, a praia estava mais vazia do que o normal. O sol já aquecia, mas não o suficiente para que as espreguiçadeiras estivessem todas ocupadas. Gustavo e eu caminhávamos pela beira do mar, procurando conchinhas e inventando histórias, quando, de repente, um grito de alerta cortou o ar.
Olhei para o lado e vi um homem desabar repentinamente na areia, como se seu corpo tivesse simplesmente desistido. Meu coração deu um salto e, sem pensar, corri em sua direção. No começo, não o reconheci. O susto turvou minha visão. Seria ele? Quando me aproximei, percebi que sim, era ele. O mesmo homem que eu tinha visto na noite anterior, aquele que eu tinha observado por horas. Seu rosto, que antes parecia distante, agora estava irreconhecível. Pálido, suado, seu corpo inerte como se toda a vida tivesse escapado dele. Sacudi seus ombros, tentando acordá-lo, sem sucesso. Minha mente já disparava: devo chamar ajuda? Um médico? Mas algo me dizia que eu precisava ficar ali, exatamente ali, onde a verdade estava prestes a vir à tona. Foi então que ele abriu os olhos, com um olhar confuso, perdido, como se ao acordar estivesse vendo um fantasma. Sentou-se devagar, apoiando-se nas mãos. No início, não disse nada. Olhava para o horizonte, como se tentasse entender o que tinha acontecido. E então, finalmente, seus olhos encontraram os meus. Beatriz, murmurou, como se não conseguisse acreditar que eu estava ali, diante dele. O mundo, por um instante, parou. Minhas mãos tremiam, e as emoções tomavam conta de mim. Não sabia o que fazer, se o abraçava ou me afastava, se o batia ou gritava com ele. Mas ele, pelo visto, já sabia o que viria a seguir. Seu rosto se encheu de uma tristeza profunda. Eu sinto muito. Não sei por onde começar. Suas palavras eram lentas, hesitantes, como se estivesse procurando uma forma de explicar, mas sem encontrar as palavras certas. Você tem todo o direito de estar com raiva, eu sei. Eu fugi esse tempo todo, mas o que aconteceu não foi o que você pensa. Eu estava em perigo. Fiquei em silêncio, incapaz de reagir. Como eu podia ouvir isso sem explodir de raiva? Escuta, ele continuou, eu vou te contar tudo. A verdade. O que eu nunca pude te dizer. Há 3 anos, quando eu fui embora, não foi por trabalho. Não foi nada que você pudesse imaginar. Eu me envolvi em uma encrenca muito grande. Um erro de julgamento, uma decisão idiota. Me meti com gente perigosa, uma rede criminosa. E quando eles descobriram o que eu tinha feito, começaram a me ameaçar. Disseram que, se eu não desaparecesse, matariam nossa família. Minha mente não conseguia processar o que eu estava ouvindo. Pensei que ele estava mentindo, inventando uma história para suavizar a verdade. Mas seus olhos não mentiam. Eu via o desespero em seu olhar. O mesmo desespero que eu senti na noite em que me disseram que ele estava morto. Então, eu disse, tentando manter a calma, você fingiu sua própria morte? Ele assentiu devagar, seu rosto contraído pela culpa. Mudei meu nome. Me escondi. Mudei tudo. E quando achei que estava seguro, decidi voltar, porque não aguentava mais fugir. Mas nunca imaginei que seria tão complicado. Você não tem ideia do que eu passei, do que eu sofri. Suas palavras se esvaíram, e foi então que eu percebi tudo o que eu tinha perdido durante todo esse tempo. E não só o que ele tinha perdido, mas também o que eu tinha perdido, mesmo sem estar ao lado dele. Foi nesse momento que uma jovem apareceu ao longe, correndo em nossa direção. Era a garota com quem eu o tinha visto na noite anterior. Seu rosto mostrava uma mistura de confusão e medo. Rafael! Ela gritou, se aproximando rapidamente. Você está bem? O que está acontecendo? Ela não sabia nada sobre mim, não fazia ideia do que tinha acontecido antes. Só via um homem machucado, e seu instinto era cuidar dele.
Mas quando nos viu, seu rosto mudou. Bastaram alguns segundos para que o entendimento se refletisse em seus olhos. A garota olhou para Rafael, depois para mim e, sem dizer uma palavra, virou-se e começou a se afastar. A cena foi tão rápida quanto dolorosa. Enquanto havia ir embora, senti uma mistura de alívio e frustração. Por que ele tinha feito isso comigo? Por que tinha mentido por tanto tempo? Por que nos deixou no escuro todos esses anos, enquanto ele vivia como outra pessoa? Eu queria gritar. Queria correr até ele e, ao mesmo tempo, queria virar as costas para sempre. Mas, acima de tudo, eu queria entender por quê. Por que ele tinha feito aquilo. Rafael olhou para o mar, como se buscasse alguma resposta nas ondas. Eu, por minha parte, não sabia se devia abraçá-lo ou deixá-lo para trás. Alguns dias se passaram desde que o vi pela primeira vez, desde que ele revelou a verdade, e embora minha mente ainda estivesse presa no labirinto de emoções, algo dentro de mim começou a clarear. Naquelas horas, enquanto ele tentava me explicar o que havia acontecido, algo se quebrou em mim. Talvez eu nunca pudesse perdoá-lo por tudo o que me fez passar, pela dor e pela confusão, mas o que me deixou ainda mais perdida foi que, apesar de tudo, eu já não sentia mais aquele fogo que um dia ardeu por ele. Não era amor, nem ódio. Era algo mais frio, mais distante, como uma névoa cobrindo tudo. Uma tarde, no hotel, Rafael me pediu para falar com Gustavo. Ainda não o tinha visto desde aquele primeiro encontro na praia. Meu primeiro impulso foi dizer não, que não queria que meu filho se envolvesse nessa teia de mentiras e confusão. Mas algo no olhar dele me fez hesitar. Havia um lampejo de arrependimento, de vontade de corrigir seus erros e, mais importante, de querer fazer parte da vida do filho. Alguns segundos de silêncio se passaram e, depois de refletir, aceitei. Tá bom, disse, com uma voz calma, mas meu peito estava tomado pela incerteza. Expliquei a Gustavo que o pai dele tinha ficado muito tempo viajando e que agora tinha voltado. Ele não fez muitas perguntas, como sempre, sua cabecinha parecia entender as coisas sem precisar de muitas explicações. Às vezes eu me perguntava se isso era bom ou ruim, se meu filho estava crescendo rápido demais, enfrentando realidades que não deveriam fazer parte da sua infância. Quando Gustavo viu o pai, a primeira coisa que fez foi correr para ele. Não houve perguntas, nem dúvidas, nem um traço de mágoa em seu rosto. Pelo contrário, o abraçou com uma naturalidade que só as crianças têm. Como se tudo tivesse voltado ao lugar, como se o tempo perdido não existisse, como se aquele homem que tinha sumido anos atrás, sem uma palavra, sempre tivesse estado ali, esperando o momento certo para voltar. Vê-los abraçados me deixou com um sentimento estranho. Parte de mim estava feliz por ver meu filho tão contente, tão inocente, sem as cicatrizes dos anos que se passaram. Mas outra parte de mim se sentia vazia, como se eu não pertencesse àquela cena. Fiquei à distância, observando Gustavo olhar para o pai com aqueles olhos cheios de esperança, como se tudo fosse perfeito, como se nada tivesse faltado. Era comovente, mas meu coração estava em silêncio. Eu já não sentia nada por ele, nada além de uma compreensão fria e clara. O amor que um dia existira se desfez, e a dor que carreguei por tanto tempo começou a se dissipar, como se nunca tivesse existido. Mas o que ficou foi a certeza, uma certeza que tomou conta de mim: meu filho tinha o direito de conhecer o pai, mesmo que eu não soubesse mais onde colocar Rafael na minha vida. Fiquei ali, vendo Gustavo abraçar Rafael, enquanto uma enxurrada de pensamentos invadia minha mente. Será que eu poderia confiar nele de novo algum dia? Será que o homem que esteve ausente por tantos anos poderia simplesmente voltar, como se nada tivesse acontecido? E o que tudo isso significava para mim? Me senti como uma espectadora da minha própria vida. Meu filho estava feliz, e isso era o mais importante.
quanto a mim, não sentia raiva, nem amor, apenas uma clareza surpreendente. O passado ficará para trás, e agora, como mãe, eu precisava decidir como seguir em frente. Rafael me olhou por um instante, com uma mistura de dúvida e gratidão, como se esperasse que eu dissesse algo. Mas eu não disse nada. Não havia palavras que pudessem mudar o que já tinha acontecido, o que ele já tinha feito. E eu sabia que, mesmo que o tempo passasse, nada me devolveria o que eu tinha perdido. Me afastei, dando um passo para trás, e os observei enquanto eles se perdiam naquele momento deles. Algo dentro de mim sabia que, mesmo que minha vida com ele tivesse acabado, minha vida com Gustavo estava apenas começando. E essa era a única certeza de que eu precisava. O dia da volta para Coimbra chegou mais rápido do que eu esperava. Enquanto esperávamos no aeroporto, minha mente estava calma, muito mais do que nos dias anteriores. Não havia mais espaço para o caos emocional que me acompanhará por tanto tempo. Havia chegado a hora de dar um ponto final na história com Rafael, de fechar aquela porta que ficará aberta, sem saber o que esperar, sem saber como seguir em frente. Mas agora eu sabia. Sabia que não podia voltar ao passado, que não podia ficar presa naquela tristeza que me consumira por anos. Sentei-me em uma das cadeiras do aeroporto, observando Gustavo enquanto ele jogava tranquilamente no celular. Não havia dúvidas, a relação entre pai e filho teria que ser diferente. Rafael teria a chance de estar na vida dele, de tentar reconstruir o que destruíra. Mas isso não significava que ele pudesse voltar para a minha vida. Eu não o queria ali. Já não precisava dele. Olhei para Rafael pela última vez, sentado a alguns metros de mim, com os olhos fixos no chão. Havia algo em seu olhar, uma mistura de tristeza e arrependimento, mas também algo mais, algo que eu não sabia definir. Mas já não importava. Minha decisão estava tomada. Ele poderia fazer parte da vida de Gustavo, mas na minha não haveria espaço. Quando entramos no avião, uma sensação de alívio me envolveu por completo. A aeronave decolou, e pela janela, eu via a cidade de Recife ficando para trás. As luzes se distanciando e, com elas, todas as memórias que me atormentaram por tanto tempo. Gustavo adormeceu no meu ombro, como sempre fazia quando era menor. Sua respiração suave me trazia uma paz que eu não sentia há tempos. Acariciei seus cabelos com ternura, agradecida por tê-lo em minha vida, por saber que, apesar de tudo, o mais importante estava ali, ao meu lado. Olhei pela janela mais uma vez. As nuvens pareciam distantes, como se toda a dor que carreguei por anos tivesse ficado para trás. A liberdade que senti naquele momento foi tão pura que me surpreendeu. Eu não era mais a mulher que fora antes, aquela que vivia presa na tristeza e no medo do futuro. Não era mais vítima das circunstâncias. Eu tinha tomado as rédeas da minha vida. E agora, mais do que nunca, sabia que era hora de seguir em frente. Não precisava de mais ninguém para me sentir completa. Não precisava de Rafael, nem de suas promessas de mudança. A única coisa de que precisava era do Gustavo e da certeza de que, não importasse o que acontecesse, eu estaria ali por ele. Era minha única certeza. Mãe! Gustavo chamou, ainda com voz sonolenta, ao acordar. Sim, meu amor, o que foi? Você tá bem? Sorri e o abracei com carinho, como sempre fazia. Já não precisava de mais explicações. Já não tinha perguntas sem resposta. Tudo de que precisava estava bem ali, na minha frente. Sim, Gustavo, eu tô bem, respondi com uma tranquilidade que não sentia há muito tempo. O avião continuou sua viagem, e eu observava as nuvens com uma paz que nunca antes experimentara. A vida, finalmente, parecia estar em minhas mãos, e agora eu sabia que, assim como o voo de volta para casa,
tudo seria diferente. Tudo seria novo. Eu tinha escolhido o meu caminho. Eu era a mulher que deixará o passado para trás. E agora, o único que importava era o futuro. O futuro que eu mesma iria construir. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.